E o que Sara ia fazer? Então o que aconteceu? Sara, achando que estava resolvendo uma situação, trazendo a promessa, o que a Sara fez? Ela trouxe um problema para a vida dela, né? Agora a serva começou a desprezar ela. E ela não podia mandar a serva embora. Aí o que ela fez? Ela começou a humilhar. Aqui fala, Sara humilhou Agar. Gente, fala a verdade. Tem coisa que mulher consegue fazer melhor quando ela quer, para humilhar e pisar na outra? Quem que aguenta? Não é? E Sara começou a humilhar, começou a pressionar Agar. E o que Agar fez? Agar fugiu para o deserto. Nós vamos ler aqui no 7. Tendo achada um anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse: Agar, serva Sara, da onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sara, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para sua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a sua descendência, de maneira numerosa que não será contada. Disse mais ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição, e ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele habitará a fronteira todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Bela-Roim, está entre Cádiz e Beredes. Amém. Então Sara fugiu para o deserto. E aqui fala que ela fugiu para o deserto de Ser. E esse deserto significa muro. Então na fuga, Sara fugiu e ela foi para o deserto do muro. E ela deu a cara no mundo. E assim é nós nas nossas vidas. Muitas vezes nós causamos algumas coisas, algumas situações, e depois nós queremos fugir, né? E ela fugiu para o deserto, e ela deu de cara com um muro, e no muro a imposição de limites. Quando nós chegamos no muro, dali a gente não passa, dali a gente não cresce, no muro a gente não rompe, no muro a gente não prospera. E o anjo falou para ela: volta e humilha-te para tua senhora. E é na volta que o Senhor nos abençoa. Meu Deus. E é na volta que nós vamos vencer. É na volta que Deus trata o nosso coração. E ela podia pensar: mas eu vou voltar, eu vou ser humilhada. Mas o anjo do Senhor disse para ela: volta. E o que eu acho lindo aqui é que o anjo do Senhor fez uma promessa para ela, para o filho dela, né? Então, mesmo ele não sendo filho da promessa, era filho de Abraão. E porque era um filho de Abraão, tem promessa para ele. E aqui Deus fala no meu coração: os nossos filhos são abençoados. Tem promessa de Deus para os nossos filhos por causa da aliança que eu tenho com o Senhor. Os nossos filhos são abençoados. A promessa de Deus para os nossos filhos
porque tem promessa para mim, tem promessa para você, tem promessa para toda a nossa geração. Amém? E aqui, Sara volta, Sara se humilha, e a palavra fala que aonde nós fomos humilhados, o Senhor vai nos exaltar. E no lugar da nossa vergonha, o Senhor vai nos dar dupla honra. E que aqui o que eu acho muito lindo também, que ela encontra esse anjo, é um Deus, é um Senhor que tudo vê. Ela fala no versículo 13, Tu és o Deus que tudo vê. E eu declaro sobre a nossa vida que nós temos um Deus que tudo vê. Que tudo aquilo que você tem sido humilhada, nessa manhã o Senhor está te dizendo, eu sou um Deus que tudo vê. Um Deus que não te abandona, um Deus que te assiste. Ele está vendo a tua humilhação, mas não foge. Volta para o Senhor, volta para o lugar da tua humilhação, que Deus vai te honrar, porque sempre da nossa natureza humana nós queremos fugir. Um dia lá na igreja eu passei por uma situação com uma moça, eu senti no meu coração uma vontade de ir embora, e eu falei para o apóstolo, mas eu senti uma vontade de ir embora, aconteceu uma situação triste. Ele falou assim, você vai fugir de novo? Porque em todos os lugares, presta atenção, em todos os lugares é a mesma situação e a mesma atitude sua. Você foge. E até quando você vai fugir? Na fuga não tem vitória. Vai dar de cara com o muro de novo. Vai fugir. Até quando vai fugir? Volta, permanece e supera esse lugar de humilhação que você vai vencer. Amém? E eu declaro essa palavra sobre a nossa vida nessa manhã. Chega de fugir. Nós não vamos fugir. Nós vamos voltar. E nós vamos permanecer. Nós vamos nos posicionar no Senhor. E nós vamos vencer, porque na fuga não está a bênção. Fala para o seu irmão, na fuga não está a bênção. Na fuga não está a bênção. A bênção está no permanecer, na vitória está no permanecer. Deus vai te honrar, Deus vai te fazer prosperar no seu permanecer. Fala para alguém, permaneça. Permaneça. Amém. E eu creio que a nossa vitória está na permanência. Nós vamos permanecer com os olhos focados no autor e consumador da nossa fé. E Deus vai nos honrar. E Deus vai nos dar a vitória, em nome de Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Amém. Que Deus te faz permanecer. Amém? No versículo 15, 17, Gênesis mesmo, capítulo 17, versículo 15. Disse também Deus a Abraão: a Sara, sua mulher, já não lhe chamará mais Sarai, porém Sara, eu a abençoarei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela te tornará nações, reis de povos procederão delas. Então se prostrou Abraão o rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará luz Sara com seus 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. E Deus lhe respondeu: de fato, a Sara, a tua mulher,
te dará um filho, e se lhe chamará Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Amém? Abraão achou que a promessa já tinha cumprido por causa de Ismael. E olha que ele fala que tomara que viva Ismael diante de ti. E ele riu de Deus. Eu já sou velho, Sara já tem 90 anos. Como que uma mulher nessa idade vai engravidar? E ele riu. E Deus, olha o que Deus fala. Deus simplesmente insiste. Né? Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e ele chamará Isaque. Quer dizer, a promessa vai cumprir. Deus prometeu, o tempo passou, vocês fizeram com as suas mãos, vocês trouxeram Ismael, fizeram com as suas mãos, mas a promessa vai cumprir. Que a promessa não é Ismael, a promessa é Isaque. E a promessa vai cumprir. Fala para você mesmo no seu coração: a promessa vai cumprir. A promessa vai cumprir. Você crê? Mesmo que o tempo passou, a promessa vai cumprir. Porque Deus é fiel e a promessa vai cumprir. Amém? No versículo 20, 17 e 20. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerarei 12 príncipes dele e farei dele uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerás-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele e levando-se. Então, Deus faz uma promessa que vai abençoar Ismael, que vai cuidar de Ismael, que vai fazer ele próspero, que dele vai vir as 12 tribos, que vai vir uma nação. Mas a promessa é com Isaque. E aquilo que Deus prometeu, Deus é fiel, Deus vai cumprir. Ainda que apareça muito demorado, muito longe, ainda que os nossos olhos não consigam ver, creia no seu coração que a promessa vai cumprir. Aleluia. Eu gosto lá em Eclesiastes 3 que fala: tudo tem um tempo determinado por Deus para todas as coisas. É no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Aleluia. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça demorado, Deus vai cumprir a promessa. Amém? Em Deuteronômio 7, 9 fala: saiba que o Senhor, o seu Deus, é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que amam e obedecem os seus mandamentos. Glória a Deus. Deus fiel, Deus de aliança e Deus de promessa. Se você não guardar nada, guarda essas 3 palavras no seu coração. Deus é fiel. Fala comigo: Deus é fiel. Deus é fiel. É um Deus de aliança. Fala comigo. É um Deus de aliança. E Deus cumpre a promessa. E Deus cumpre a promessa. Amém? Você crê? Nós temos um Deus fiel. Nós temos um Deus de aliança. Um Deus de promessa. E Ele cumpre a promessa. Glória a Deus. No tempo dele, não é no nosso tempo. E mesmo que os nossos olhos não consigam ver, Ele vai cumprir. Amém? Amém. No Êxodo 25, 5, ele também fala:
Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais aos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas tardia com amor a misericórdia, até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. As bênçãos do Senhor é até para 1000 gerações. Nós somos abençoados, nossos filhos, os nossos netos. É para 1000 gerações. Glória a Deus. As bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Agora eu quero que você abra comigo lá em Gênesis 21. Gênesis 21, no versículo 1. Visitou o Senhor a Sara, que lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falava. E ao filho que lhe nasceu, que Sara deu à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Amém? Deus é fiel, a promessa cumpriu, e Sara concebeu e deu o filho da promessa, Abraão, que era Isaque. No versículo 5, tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquilo que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice dei um filho. Amém? Amém. Nós vemos que Deus é um Deus fiel, é um Deus de aliança, que a promessa cumpriu. Passou 14 anos, mas a promessa cumpriu. Eles já estavam velhos, Abraão com 100 anos, mas a promessa cumpriu. Porque é Deus fiel, é Deus de aliança, é Deus que cumpre a promessa. Que nessa manhã você possa guardar isso no seu coração. A promessa vai se cumprir, porque Deus é fiel. Amém? E no versículo 8, Isaque cresceu, foi desmamado. E nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. E vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. E disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeira com Isaque, o meu filho. Então, primeiro a Agar era serva, aqui ia trazer o filho da promessa, não é? Agora que ela tem o filho, ela não chama Agar de serva. Olha o que ela fala, manda embora essa escrava, manda embora, porque o filho da escrava não vai crescer com o meu filho. O que ela está fazendo? Ela está desprezando, ela está humilhando. Ninguém inventou toda essa história, foi ela mesma, né? E aqui ela despreza, ela manda embora. E olha no versículo 7. Disse Abraão, né, no 20, que era para mandar embora. Manda fora o filho dessa escrava, porque ela não será herdeira com Isaque, o meu filho. Apareceu isso muito mal aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. E disse, porém, Deus a Abraão, não te apareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamado a sua descendência, mas também do filho da serva eu farei uma grande nação.
por ser ele o teu descendente. Então o Senhor apareceu para Abraão e falou para ele que isso não seja penoso. Manda Agar embora com o filho dela, que eu também tenho promessas para ele. Por ele ser o teu filho também, ele não vai ser desprezado. Eu também tenho promessa. Então a promessa do Senhor para os nossos filhos. E aqui no 14, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, pôs às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andante, errante pelo deserto de Berseba. E eu fiquei muito decepcionada a hora que eu vi essa passagem. Pensa comigo, Abraão era um homem pobre, era um dos mais ricos nesse tempo, dessa região. E ele despediu Agar para um deserto, com um pão e um odre de água. Pastor, mas nem um jumentinho para carregar pelo menos o menino? Eu falei, meu Deus, um pão e um odre de água. E ela foi embora. E a gente consegue imaginar o quanto que Agar se sentiu humilhada, rejeitada. Mas Abraão estava fazendo aquilo que o Senhor falou com ele. E às vezes nós achamos que nós precisamos de muitas coisas. E Deus falou no meu coração, um pão e um odre de água. E sabe por que só isso, pastora Gladys? Porque isso era tudo o que ela precisava. Um pão é Jesus. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. A água é o Espírito Santo. Aleluia. É tudo que ela precisa. Forte. A água viva que desceu do céu. E nós não precisamos de muitas coisas. Viu, pastor Antônio? O Senhor me enviou aqui para dizer nessa manhã para você que você não precisa de muitas coisas. Que você precisa de um odre de água e um pão. O pão vivo que desceu do céu. A água que é Jesus. Eu declaro que do seu interior fluirá rios de água viva. E através da vida de vocês, vidas serão alcançadas, serão curadas por essas águas, que não é a nossas posses, não é o que nós temos. Nós não somos nada, nós não temos nada. E as pessoas não precisam de nós, as pessoas precisam de Jesus. Glória a Deus. E o que nós temos para oferecer para as vidas é Jesus. Tudo que nós temos de precioso é Jesus. E nós também não precisamos, que nem ela não precisou do jumento, ela não precisou das riquezas de Abraão. Tudo que ela precisou é de Jesus. E ela partiu para o deserto. E olha que tremendo. Ela partiu para o deserto com um pão e um odre de água. E no 21:15, tendo-se acabado a água do odre, ela colocou o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi sentar de fronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim eu não vou ver morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. E Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: o que tens, Agar? Não temas,
porque Deus ouviu a voz do menino. Daí aonde estás, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. E abrindo Deus-lhe os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Amém? E aqui fala que ela, num passo de um arco de flecha, quando a palavra fala um passo de uma pedra, é um espaço pequeno, porque você joga uma pedra, você consegue ver. E quando se refere a um arco de flecha, é que aquela flecha vai bem longe. E ela deixou o menino bem longe para morrer. E muitas vezes é assim que nós fazemos com as nossas promessas. Nós deixamos ela para trás. Nós nos distanciamos da promessa porque achamos que morreu, porque achamos que vai morrer. E ela colocou lá aquela promessa, aquele menino para morrer. Mas Deus ouviu o choro. E o Senhor está falando nessa manhã para nós: eu estou ouvindo o seu choro. Eu já estou enviando o meu anjo. E não vai morrer. Fala para alguém: não vai morrer. A promessa não vai morrer, viu, Bia? Tem promessas de Deus para a sua vida. Deus conhece o seu coração. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a promessa não vai morrer. Mesmo que você não consiga ver, Deus vai cumprir. Não vai morrer. Amém? E ela colocou. E o que toca o meu coração, que Deus falou muito comigo, que ela estava chorando pelo odre vazio. Olha o que é os nossos olhos espirituais. Ela estava chorando com um odre vazio. E diante dela, pastor, tinha um poço. E o Senhor está falando para você nessa manhã: não chore pelo odre vazio. Eu declaro que nessa manhã o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais. Chega, hoje é o dia de cessar a lágrima. Glória a Deus. Pelo odre vazio. Nós não vamos mais chorar o odre vazio, porque hoje o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais e está colocando diante de nós um poço. Amém? Um poço. Aleluia! Você recebe nessa manhã? Glória a Deus! E aqui há uma promessa. E eu creio no cumprimento da promessa sobre a nossa vida. Que Deus é fiel, que Ele vai cumprir. Que a fonte de águas vivas é Jesus. E essa fonte está aqui. E hoje nós recebemos um pão e um odre. O pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, que é tudo o que nós precisamos. Um pão. E o poço, que é fonte de águas vivas, que nessa manhã fluirá rios do nosso interior. E nós vamos beber deste rios de Deus sobre a nossa vida, que vai nos alimentar, que vai nos fortalecer e que vai nos dar vida para caminhar
para prosseguir, para que a gente possa ver o cumprimento do propósito de Deus para a nossa vida. Amém. Amém? No versículo 20, Deus estava com um rapaz que cresceu, que habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. O menino não morreu. Fala para alguém, o menino não morreu. O menino não morreu. A promessa não morreu. A promessa não morreu. Porque Deus é fiel. Amém. Que Deus é E fiel. Ele vai cumprir a promessa. Ele vai cumprir a promessa. Amém? Amém. E o menino cresceu no deserto. E o menino foi flecheiro, como disse a promessa. E ele foi próspero. E Deus o abençoou. Aleluia. Amém? E Deus, Ele é um Deus fiel, que cumpre a promessa sobre as nossas vidas. E que nessa manhã você tome posse que o anjo do Senhor está aqui. E aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir. Amém? Vamos estar nos colocando em pé.